Com muita alegria nesta oportunidade que eu venho compartilhar com os irmãos um texto das Sagradas Escrituras que se encontra na epístola que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, na segunda epístola, o capítulo 4, o versículo de número 1 a 5, que diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, e pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Entregarão as fábulas. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalhão evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Queridos, primeiramente eu quero te dar uma visão da segunda epístola que Paulo escreve a Timóteo, uma visão panorâmica do que Paulo, na verdade, quer passar a Timóteo. Quando a gente observe no capítulo de número 1, a gente percebe Paulo fazendo uma saudação aos irmãos, e Paulo, na verdade, está encorajando Timóteo a exercer o ministério dele. A gente percebe que Paulo, ele vai dar ações de graças, ele vai encorajar Timóteo a despeito das dificuldades no capítulo 1, e no capítulo 2 ele vai fazer várias exortações concernente ao que ele deve fazer. Ele vai fazer um apelo renovado, ele vai falar a base deste apelo, a base do apelo, na verdade, que Timóteo tem que fazer é a teologia, a base teológica para este apelo. Ele vai falar das exortações para resistir aos falsos mestres, como é que Timóteo tem que resistir aos falsos mestres. No capítulo 3, ele vai falar da preparação para este jovem pastor, dos dias difíceis que virá. Paulo vai falar do caráter desses pregadores. Quando a gente observa a primeira carta de Timóteo, no capítulo 3, Paulo vai falar das qualificações dos pastores, dos bispos, dos pregadores. Já na segunda carta de Timóteo, no capítulo de número 3, Paulo é como se ele tivesse agora tirando a pele do lobo. Na verdade, tirando aquela pele ou a máscara, para de fato Timóteo entender quem são esses falsos mestres. E no capítulo 4, que são as exortações finais, nós conhecemos aquele testemunho final de Paulo, a qual ele diz, ele já presumindo que está próximo, já está se findando a sua carreira, está próximo da morte, e ele diz a Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Nós até acreditamos que Paulo, na verdade, ele está lembrando de todo o seu ministério, da sua carreira, da sua caminhada com Cristo, como ele veio desde quando Jesus apareceu para ele na estrada indo para Damasco. E nós acreditamos que Paulo ali, ele deve estar lembrando de todos os seus acontecimentos. No livro de Atos, a gente vai perceber muito das histórias de Paulo, que ele foi apedrejado, que ele foi caluniado, foi chamado de falso apóstolo. A gente vai perceber no livro de Atos que Paulo, na verdade, era perseguido pelos judeus,
foi muito perseguido pelos judeus. Então, acreditamos que ele, lembrando de todas essas aflições, perseguições, a gente percebe agora ele falando as suas palavras finais para o jovem pastor Timóteo. Combati o bom combate, acabei a carreira, né? Mas guardei a fé. E é isso que Paulo está aqui abrindo os olhos deste jovem pastor. E ele começa dizendo assim no capítulo 4, no versículo 1: conjuro-te. Esta palavra conjuro-te, meus irmãos, na verdade, ela na sua origem grega, no comentário a qual a Bíblia aqui, que eu tenho ela na minha mão, a Bíblia MacArthur, o comentário que ele faz aqui desta palavra, no termo grego, ela é ordeno-te, ou seja, é uma coisa urgente, Timóteo. É uma coisa para agora. É uma ordem que eu estou te dando, para que tu venha perseverar nesta caminhada. E ele diz assim: perante Deus e Cristo Jesus. Ou seja, o que tu está fazendo, Timóteo, o teu ministério, o teu pastorado, a pregação que tu faz diante da igreja, tu está fazendo isso perante Deus e Cristo Jesus. E ele continua dizendo que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Sabemos que um dia Cristo virá. Ele virá para buscar a sua igreja e ele há de julgar os vivos e os mortos. Todos nós ressuscitaremos um dia. E esse Cristo, que é juiz, e Paulo agora está dando uma ordem: eu te ordeno. É uma coisa urgente. Prega. E a pregação que tu está fazendo, Paulo, é perante Cristo Jesus. É perante o Deus que há de julgar todos. É perante Ele que nós estamos pregando. E ele continua, meus irmãos, falando o que é que Timóteo tem que fazer. Qual é o papel deste pastor? Ele diz assim: prega a palavra. Prega a palavra. É aqui, queridos, que nós temos que observar o que tem acontecido, principalmente nos dias de hoje. Paulo está aconselhando Timóteo aqui pregar a palavra. Quando a gente observa naquele capítulo do evangelista Mateus, no capítulo 4, onde nós conhecemos que é o capítulo da tentação de Jesus, observamos uma coisa, que o diabo, ele leva Jesus até o pináculo e, como era muito alto, ele cita um versículo da Bíblia, no Salmo 91, versículo de número 13. Jesus, está escrito: lança-te daqui, tu darás ordem aos teus anjos, e de fato eles vêm te guardar. E Jesus também fala com ele, combate aquela palavra com as próprias escrituras, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Na verdade, o que o diabo estava fazendo ali, queridos, era uma pregação suicida. E é isso que acontece principalmente nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pastores, dizendo que vem da parte de Deus, mas de fato não são homens de Deus. Pegam a palavra, fazem aquilo que vem na telha, simplesmente pregam aquilo que eles acham, seus achismos são lançados perante o povo, perante as pessoas. E o que o apóstolo Paulo aconselha Timóteo aqui é pregar a palavra. Qual é a palavra? Todo o corpo doutrinário, todo o conselho de Deus, as escrituras no sentido amplo da sua palavra, da sua revelação,
não é somente pegar um versículo isolado da Bíblia, um versículo isolado de um texto e fazer uma teologia de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer, aquilo que de fato vão satisfazer o seu ego e massagear o ego do próximo. Não é esse tipo de pregação que Paulo está pedindo a Timóteo para perseverar. Desta forma, meus irmãos, tem muitos fazendo. Ao invés de pregar a palavra, a revelação das Sagradas Escrituras, estão pegando, fazendo uma teologia de acordo com a sua vontade e fazendo aquilo que de fato vai lhe trazer satisfação. E não é isso. O diabo tentou fazer uma pregação perante Cristo suicida. Ali era um suicídio, meus irmãos, total. Todavia, Paulo pede a Timóteo: pregue a palavra, persevere. Ele continua dizendo assim, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, insta, você tem que perseverar, é nessa palavra, é nessa revelação. Quer tu tenha oportunidade, se o tempo é oportuno, pregue. Foi convidado para uma festa de aniversário e ali te deram a oportunidade para pregar, pregue a palavra. É isso que ele está falando para Timóteo. Pregue as Escrituras, pregue a revelação da palavra, aquilo que de fato venha ferir o coração do homem, o pecado do homem, aquilo que vem confrontar o pecado do homem. É isso que o apóstolo Paulo está falando a Timóteo. Não esse tipo de pregação. Um exemplo do tipo de pregação hoje, que é muito conhecido como heresia no nosso meio, é a teologia da prosperidade. Não é esse tipo de pregação, onde a pessoa tem que barganhar com Deus, até para ganhar a sua própria salvação eterna. Não é esse tipo de pregação. Quer, te dão a oportunidade, se a oportunidade é propício, pregue a palavra. Se não, se tu tiveres a oportunidade, pregue também a palavra. Tu está dentro de um tempo, pregue a palavra. Te convidaram para um certo lugar e lá te deram a oportunidade, independente do que tu está passando, Timóteo, independente da tua situação, seja ela de escassez, seja de abundância, seja na fome, seja na fartura, pregue a palavra. Essa é a grande verdade, queridos, das Sagradas Escrituras. E ele continua dizendo assim, para o jovem pastor: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Haverá tempo que não suportarão a doutrina saudável. Naquela época, meus irmãos, há 2000 anos atrás, já acontecia de falsos mestres, falsos pregadores, que não suportavam uma doutrina que iria trazer saúde para a alma, que iria trazer a revelação verdadeira para o povo de Deus, para o coração de Deus. Imagine nos dias de hoje, como é que não tem sido hoje em dia, como é que os pregadores têm se comportado nos púlpitos que na verdade têm se tornado balcão, aonde as pessoas têm sido clientes dos pregadores. Não é esse tipo de pregação, mas ele está dizendo assim, haverá tempo que eles não vão suportar a sã doutrina. E eu não tenho nenhuma dúvida, irmão, do que eu vou dizer aqui para os irmãos. O tempo já chegou. Nós estamos verdadeiramente neste tempo. Hoje nós estamos num tempo onde grandes multidões não suportam a doutrina saudável, aquilo que vai trazer saúde de fato para o nosso coração, para a nossa alma. Nós precisamos pregar uma palavra saudável. O remédio